Olá, eu sou a Anidra Stadler e eu trabalho com cinema e teatro e hoje eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho das minhas origens e de como eu comecei a fazer teatro, como eu entrei no cinema. Então hoje vocês vão saber aí um pouquinho da minha carreira, das minhas vivências. Muito bem, então como eu falei, eu sou a Anidra Soeli Zielinski, nome artístico Anidra Stadler, e eu trabalho com cinema e com audiovisual, na verdade não só cinema, mas TV e publicidade também, e teatro, há 32 anos. Isso mesmo, eu comecei com 14 anos apenas no teatro amador e estou aí nessa longa carreira, então tem muita coisa para contar aqui hoje. Eu sou de Curitiba, nascida e criada em Curitiba, sou a segunda filha de um casal que teve 4 filhos, Tereza e Antônio, e cada bisavô meu é de uma região do mundo, é de um país diferente, e deu uma boa mistura aí, então a minha família é uma família muito misturada e divertida. Bom, vou falar aí os lugares então de onde vier, né? Itália, Alemanha, Rússia, Ucrânia, Polônia, da África, enfim, até eu me perco porque é um bisavô de cada lado, então, mas é uma galera, é um mundo aí dentro de uma família, né? E então essa é a minha origem. Eu tive sempre o apoio da minha mãe para a parte artística, né? Minha mãe sempre me apoiou, desde muito pequenininha, ela sempre estava ali me apoiando com o que eu gostava de fazer. E o meu pai, ele já falava que não, né? Que não queria saber de filha artista de jeito nenhum. Ok? Só que o detalhe é que como eu tive a vontade de ser artista, foi culpa dele. Sim, a partir dos 3 anos de idade, ele me colocava em cima dos pés dele e me ensinou a dançar. Então, a parte da dança veio com o meu pai, né? Ele me ensinou a dançar. Imagina, um toquinho de gente, né? Com 3 aninhos em cima dos pés do pai, aprendendo ritmo, aprendendo a dança de salão, que ele me ensinou. Depois disso, ele me deu um disco de vinil da Nica Costa, e eu adorava aquele disco, primeiro porque era um presente do meu pai, segundo porque realmente eu gostava dela também, e eu ficava ensaiando e cantando na frente do espelho, e eu criava histórias ali pra Nica, né? Colocava meus personagens, colocava meus brinquedos, transformava em personagem para que eu pudesse contar histórias. Então eu já comecei a roteirizar aí desde então. E daí com os meus primos também, eu brincava, as brincadeiras com os meus primos, tinha que ser brincadeira que eu meio que comandava, assim, né? Eu falava, não, agora você vai fazer tal personagem, você vai fazer outro personagem, você fala tal coisa, daí depois que ele falar isso, daí você fala isso. Então eu ia comandando a brincadeira, isso com 6, 7 aninhos ali, a partir, né, de 6, 7 aninhos, eu ia comandando e falando quem ia fazer o quê. Né? Então já dirigia, já criava o roteiro ali da brincadeira e também atuava, né? E eu sempre quis ser atriz de cinema. E eu ouvia a entrevista com os outros atores falando que para ser um bom ator de cinema era necessário também fazer teatro e aprender com o teatro. Falei, então, quando eu puder, né, a primeira oportunidade que tiver, eu vou fazer teatro. E eu lembro que quando eu ia pro centro com a minha mãe, tinha o Teatro de Bolso, aqui em Curitiba, na Praça Rui Barbosa, e ali eu ficava olhando pela porta, pelas janelas, e tentando ver como que eu entro aí, com quem que eu falo pra me tornar atriz. Mas, infelizmente, né, nunca nem consegui entrar no Teatro de Bolso, depois ele foi demolido e não temos mais esse Teatro de Bolso. E apareceu a oportunidade na escola, me falaram que um professor queria precisava de uma atriz para o grupo Família Ideal. E eu corri para lá, falei, eu quero, a vaga é minha, a vaga é minha. Então eu comecei a fazer teatro no grupo Família Ideal, que realmente era uma grande família também.
Só que o Beto, que era o diretor, ele falou, olha, Nidra, você vai ficar aprendendo aí várias funções, vai ficar aprendendo sobre iluminação, sobre toda a parte técnica, na verdade, e a parte de produção, e depois de uns 2 anos que você vai entrar em cena. Eu, ok, mas eu com aquela vontade, né? Eu quero quero ir pra cena. Muito bem. Claro que ele não conseguiu, né? Porque eu era realmente persistente ali. Ele não conseguiu demorar 2 anos para me dar uma personagem. Ele me deu uma personagem no espetáculo que eles estavam ensaiando. Ele me deu a personagem de uma repórter dentro do espetáculo Um Romance na Lapa. E a gente estava ensaiando e durante os ensaios uma das atrizes falou que precisava sair do grupo, ela, né, tinha conseguido um outro trabalho, enfim, e daí ela precisava sair desse grupo. E tinha um outro espetáculo que era meio carro-chefe, assim, do grupo, que eles faziam durante o tempo todo, enquanto estavam ensaiando outros espetáculos também. E ela era a atriz principal do espetáculo. E o Beto chegou pra mim e falou, olha, Nidri, agora você vai substituir a atriz e você vai fazer o personagem da Fernanda Fernando. Já explico o porquê desse nome duplo. Eu falei, não vou, porque o espetáculo era na sexta e a gente estava no domingo ali resolvendo as coisas e ensaiando, e a gente só ensaiava no domingo. Então eu não ia ter ensaio, eu nunca tinha pisado no palco, né? Ia pisar pela primeira vez, estreando o personagem que eu não ia poder ensaiar. Então eu falei, não, obrigada, vou embora aqui e não vou fazer isso aí não. E ele falou, agora que você vai me mostrar se realmente é isso que você quer, se é isso que você precisa pra tua vida, como você sempre diz, né? Eu falei, ok. E lá fui eu, ensaiar sozinha, né? Ficar ali vendo. A personagem era uma personagem complicadinha, porque era uma personagem dentro de outro personagem. Era uma escritora que queria saber sobre a vida dos homens que moravam sozinhos. Então ela entra numa república, o espetáculo é a república, ela entra numa república pra saber como que os homens que moravam sozinhos se comportavam. Só que ela entra caracterizada como homem. Então, é a minha personagem fazendo outro personagem em cena, né? Não era um personagem assim tão simples pra fazer. Sem ensaio e com o plus de ser em menos de uma semana. Eu fiquei durante essa semana andando no ônibus e observando os homens, como sentavam, como levantavam, como se coçavam, enfim, para eu poder ter um pouco desse trejeito masculino na personagem, aí dentro da personagem, né? Mas acabou que deu tudo certo e eu estreiei, então, dessa forma, foi a minha primeira apresentação no teatro, né? No teatro de uma escola, Hildebrando de Araújo, o nome da escola. E foi a primeira apresentação aí para essa escola e foi incrível e foi assim que eu comecei e não quis parar nunca mais, né? E não quero parar, nunca, né? Vou ficar até bem velhinha ali, agora o que eu vou fazer de personagem? Né? E vamos embora. Então vou falar agora um pouquinho sobre o meu, eu falei um pouquinho aí, né, de como começou, de como é o início da minha trajetória. E agora eu vou falar do meu aprendizado e da minha formação. Bom, o meu aprendizado e formação, como vocês estão percebendo, eu comecei aprendendo no teatro amador. E fazendo, eu fiz teatro amador daí por 7 anos, até tirar o meu DRT por uma banca no sindicato aqui do Paraná. E também, na mesma época, eu tirei o meu DRT como diretora de produção. Então, na parte técnica aí de produção, né, eu tenho, então, os 2 DRTs aí. E daí fui para a faculdade, muito tempo depois, eu fui fazer a faculdade de licenciatura em teatro. A faculdade de licenciatura eu fiz hoje é Unespar, mas na minha época ainda era FAP, na Faculdade de Artes aqui do Paraná. Então essa é um pouquinho, né, da minha formação, fora outros cursos que eu acabei fazendo ao longo da minha carreira também e outros aprendizados aí. Bom,
Eu vou falar das minhas referências, das minhas inspirações, né? Quem me inspirou, quem foi referência para mim. Nossa, é muita gente. Se eu fosse falar de todas as pessoas, realmente não caberiam aqui nesse vídeo, não cabe, eu teria que ter um vídeo de 5 horas aí. Porque eu acho que cada pessoa que passou pela minha carreira tem total importância e inspiração, e me fez continuar querendo fazer. Eu aprendi com todas elas. Então, aí são 32 anos de carreira, não tem como eu citar o nome de todo mundo, né? Seria inviável. Mas cada uma dessas pessoas que ou estava na parte técnica, ou estava na direção, ou contracenando comigo, todas essas pessoas têm total importância, inspiração na minha carreira, né? Mas eu vou citar alguns nomes aí importantes também. No início da minha carreira, o Emílio Pita me acolheu de uma forma linda no Teatro Paranaense, né? Ele foi muito acolhedor mesmo, assim, se tornou meu amigo muito rápido e era de uma generosidade incrível, me ensinou muito, 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 e eu sou grata demais ao Emílio Pita, que me inspirou e me ensinou tantas coisas, né, lá no iniciozinho da minha carreira. E depois, claro, passei por vários diretores e várias pessoas me influenciaram, mas assim, eu vou falar de fora da minha carreira, outras pessoas também que são influência para o meu fazer artístico. Eu sou muito apaixonada pelos filmes do Fellini e muito encantada com a atuação da esposa dele, né, que é a Julieta Massina. Julieta Massina é uma das melhores atrizes de todos os tempos para mim, e eu me inspirei muito nela. Então ela era considerada o Chaplin feminino, assim, e eu acho que ela era, né, talvez as pessoas não precisam concordar comigo, né, mas eu acho ela ainda melhor do que o Chaplin, porque realmente era uma mulher incrível, uma atuação impecável, incrível. Então Julieta Massina, uma das atrizes aí que me inspirou muito, né, Fellini me inspira até hoje com seus filmes, com os filmes que fez, e sua direção impecável também, filmes de arte incríveis. Atrizes brasileiras que eu admiro demais, que é Marília Pêra, que era uau, que atriz completa, que artista completa, Fernandona, não tem como não citar essas incríveis atrizes também. Mas vamos dar continuidade aí. Pessoas que trabalharam comigo e que também me ensinaram demais e que fizeram com que eu me tornasse o que eu sou hoje, a artista que eu sou hoje, Roberto Innocenti, um italiano. Eu sou rodeada de italianos, né? Eu falei do Fellini, agora eu falo do Roberto Innocenti, que foi um mestre da comédia dell'arte e que me ensinou tanto e que me inspirou tanto, e que infelizmente nós o perdemos para essa pandemia horrorosa. Então, meu mestre, meu grande professor na comédia dell'arte, Roberto Innocenti, uma pessoa que me inspirou muito. E um outro italiano, já vi que são os italianos aí que me inspiram muito. Um outro italiano que também faz parte da minha carreira artística, que é o Beto Carminati, uma pessoa incrível, que eu amo trabalhar porque é leve, é divertido, descomplicado, e me ensinou muito também, né? Eu faço as produções aí dos filmes dele e trabalho como atriz também, então eu vou contar mais um pouquinho aí das obras, daí depois eu vou falando mais um pouquinho aí desse ser incrível que me inspira e faz com que eu continue aí guerreando firme e forte, né, na carreira de atriz e produtora. Agora eu vou falar então um pouquinho das obras, né, que eu atuei, das obras que eu tive o prazer de trabalhar. Como atriz, eu tenho, são mais de 30 espetáculos originais, assim, digamos, mas
São aproximadamente 53 espetáculos que eu fiz, porque eu estou contando com as remontagens também. Então, teve espetáculo que eu atuei, produzi, enfim, e depois a gente acabou remontando com outras equipes, com outro elenco. Então, é uma remontagem, é um novo espetáculo também, né? Mas aí tem, então, aproximadamente 50, 53 espetáculos. Eu não fiz essa contagem bem certinha, mas é por aí. Se eu não esqueci de alguns aí enquanto eu estava contando também, né? São vários espetáculos, mas destacando, assim, tô falando do teatro, né? Esses personagens aí. Eu vou destacar um espetáculo que mudou, que foi o divisor de águas da minha carreira. Foi um grande presente que eu recebi, um monólogo, né, um espetáculo solo, que o Manuel Guerreiro me convidou para fazer, e o espetáculo se chama A Libertadora do Libertador. A Libertadora do Libertador é um espetáculo sobre a vida da Manuela Sáenz. Manuela Sáenz era amante do Simão Bolívar, e durante o espetáculo ela fala desse amor dela pelo Bolívar, né, do amor dos dois, do romance dos dois, esse amor tão intenso, mas também fala da intensidade do amor que ela tinha pela causa libertadora. E não só pela causa libertadora, mas pelas guerrilhas, pela luta, né, que eles tiveram. Então, é um espetáculo belíssimo, emocionante, que fala de amor, fala de uma mulher forte, de uma guerreira. Então, não tem como não se encantar com o espetáculo, né? Eu fiz em comemoração aos meus 25 anos de carreira, mas eu quero remontá-lo, né? Estava nos planos aí de comemorar 30 anos de carreira com ele também, mas infelizmente veio a pandemia e eu não consegui montar o espetáculo em função da pandemia. Então, assim, tem daí dos espetáculos teatrais, né, daí eu falo também que eu era uma atriz lá do teatro, de repente do teatro convencional, e daí quando eu vou para fazer o teatro de rua, a Comédia dell'arte com Roberto Inocente, com quem eu aprendi tanto, foi uma outra coisa, assim, né, uma outra vivência. E os espetáculos de comédia dell'arte me trouxeram muitas coisas lindas, né? Tem histórias, tem relatos incríveis aí que só a comédia dell'arte, só o teatro de rua pode proporcionar. Porque as pessoas que estão assistindo ali, muitas vezes, elas não têm condição de estar dentro do teatro assistindo um espetáculo. E quando você está ali na rua, toda e qualquer pessoa pode assistir um espetáculo seu. Então, tem uma história de um senhor que estava em situação de rua e que assistia os espetáculos ali do Arte da Comédia. E ele chegou para mim, depois que a gente termina o espetáculo, a gente passa o chapeuzinho, né? Ou as mulheres passam a saia para arrecadar aí uma verba para os artistas. E ele chegou pra mim, assim, com umas moedinhas na mão, e daí ele falou, olha, eu tenho R$1,50, é tudo que eu tenho. Era pra eu comprar pinga, mas o que vocês fizeram por mim hoje é muito mais importante que pinga. Eu tô bêbado de alegria. E aquilo foi muito emocionante pra mim. Eu abracei ele falou, nossa, você vai me abraçar? Daí eu falei, claro que vou. Ele falou que geralmente as pessoas eu sou invisível, as pessoas nem notam que eu existo, e agora a senhora está me abraçando. Eu falei, mas você, claro que vai ser abraçado, porque olha, você me emocionou também, assim como você se emocionou com o meu espetáculo, mas você me emocionou, me trazendo essa história, me dizendo o quanto foi importante, o quanto você não vai esquecer do que você viu aqui, e o quanto isso fez bem para a tua vida. Então é claro que eu vou lhe abraçar, porque o senhor também fez um bem danado aí para minha vida, né? E essa é uma das histórias que eu me emociono muito quando eu conto, porque teve várias outras, mas essa é uma das que eu gosto de contar, porque foi lindo, foi um momento lindo mesmo, né?
dele me falando ali o quanto foi. Daí a gente teve uma conversa longuinha, não vou contar tudo aqui, né? Mas ele me falou do quanto foi importante, quanto ele se emocionou, quanto ele chorou, quanto ele se viu dentro do espetáculo. Então, provocar essa catarse, fazer com que essa pessoa tenha se transportado para dentro do espetáculo, foi muito especial. E é isso que o artista faz, né? Ele transporta as pessoas para um lugar muito melhor, para um lugar incrível. Eu tenho muito orgulho de ser uma artista que pode fazer com que as pessoas se transformem, né? Cheguem em outro lugar e aprendam com aquilo. É lindo. Mas, agora voltando aqui à listinha de coisas que eu tenho para falar ainda para vocês nesse vídeo. Muito bem. Então, eu fiz também, eu não trabalhei, né, só com teatro, eu trabalho com TV, com publicidade, com cinema. E na TV, eu fiz vários seriados no Casos e Causos, que era um programa que tinha depois do Fantástico, aqui na revista RPC, né? Na RPC eu fiz, então, O Nó do Afeto, deixa eu ver, vou lembrando aqui, né? Todos os... Mas foram vários seriados, eu vou lembrar de alguns apenas. Lenda das Encantadas, O Nó do Afeto, Mistérios do Lagamar, Na Casa da Vó Pode Tudo, enfim, tem vários seriados aí que eu fiz, e foi onde o Beto Carminati me conheceu, né? A gente fazendo o Nó do Afeto, o primeiro trabalho que a gente fez juntos, e ele me conheceu e adorou o meu trabalho, e a partir dali, então, ele me chamou para trabalhar como atriz em outros projetos, e descobri que eu também fazia produção, e eu acabei me tornando a diretora de produção aí dos espetáculos, dos filmes e dos seriados aí do Beto Carminati, né? Eu tô olhando aqui, eu tô colando. Tô colando, tem uma listinha aqui do lado dos itens, né, que eu tenho que falar pra vocês. Bom, então foram vários filmes, vários curtas, seriado, espetáculos. Aí eu tenho uma longa carreira aí de várias produções artísticas. E agora eu vou falar um pouquinho falar um pouquinho mais aí das produções artísticas, né, desses filmes que eu produzi com o Beto. Daí tem os festivais também. Eu trabalhei em vários festivais, como dando oficina, né, e como curadora, como jurada, né, membro do júri aí de alguns festivais. O Festival de Pinhais é um festival, o FETAEP, que eu, desde a primeira edição, eu sempre participei, sempre fiz parte ali de alguma forma, né? Mas geralmente como membro do júri, como oficineira e... Enfim, é uma parceria grande aí no festival, no FETAEP. Daí, no Festival de Jaraguá do Sul, o Isaac Runa, que é o responsável pelo festival, ele me conheceu e daí ele comentou que tinha um filme que ele estava produzindo, né, que ele ia fazer, queria me mandar o roteiro para eu ler, para dar uma olhada. E eu mandei o meu material para ele também, currículo, e, enfim, mandei aí o material para que ele analisasse um pouquinho da minha carreira para ver se era essa atriz que ele queria no filme dele. E ele adorou meu currículo, nossa, uma pessoa que está há tanto tempo, né? E no terceiro Festival de Cinema de Jaraguá do Sul, ele me deu um grande presente. Ele fez uma homenagem para mim, dos 30 anos de carreira, e eu estava ladeando nessa homenagem, né, ao lado de José Mujica Marins, o Zé do Caixão, e Milton Gonçalves. Então, tá uma chuva aqui com trovões, se vocês estão ouvindo isso, um barulhão aqui da chuva. Então, os três homenageados, eu estar no meio desses dois homenageados tão incríveis, tão maravilhosos, foi uma honra. E a partir disso me tornei parceira do festival também, né? E agora eu sou curadora, membro do júri, e
apresentadora do Festival de Cinema de Jaraguá do Sul. A última apresentação, foi no final do ano passado, a última edição, e eu apresentei, fui curadora e apresentadora do festival aí durante a pandemia, né? Então foi feito um festival online e a gente fez isso durante a pandemia. Então, falando também aí de durante a pandemia, quais foram os trabalhos que eu realizei durante a pandemia? Também com o Isaac, nós fizemos um filme que é totalmente inovador, completamente diferente de tudo que eu já tinha feito, que foi o filme Entes Paralelos, onde várias equipes espalhadas pelo Brasil, né, microequipes, gravaram as cenas do filme todo, né? Então aqui eu tinha uma equipe reduzidíssima, eram 4 pessoas na equipe, né? Resumindo, o diretor de fotografia, eu na atuação e na produção local, e o meu assistente de produção, para que a gente fizesse acontecer aí as cenas aqui de Curitiba, né? Mas daí foi gravado no Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo, várias regiões, eu não vou citar todas aqui também. Daí todo o material enviado para São Paulo para ser feita essa edição. Então eram várias microequipes dirigindo com seus conceitos, com as suas formas totalmente diferentes, umas equipes das outras, e equipes que a gente não se conhece até hoje, né? A gente não conhece ninguém das outras equipes. E a gente fez aí um filme, então, com uma montagem, ficou um resultado muito legal. Quem quiser assiste aí Entes Paralelos, está no YouTube, né? Que foi feito aí durante a pandemia. Eu criei um programa de web rádio, web TV, que é o Cultural Cajuru. Eu apresentava no bairro do Cajuru, numa TV web, rádio web do bairro. Então eu criei, eu levava, no Cultural Cajuru, eu levava vários artistas para contarem um pouco das suas histórias dentro do meu programa, né? Levava não necessariamente fisicamente, né? Eu gravava a entrevista, as pessoas me mandavam os vídeos dos seus trabalhos e contando um pouco da sua história, e acabaram me mandando aí o material, e a gente tem então aí alguns programas também do Cultural Cajuru. E, bom, está chegando ao fim aí, deixa eu ver quanto tempo eu tenho, já tenho que ir terminando, então eu vou terminar aqui de falar, né? Durante a pandemia eu fiz vários trabalhos, não remunerados, infelizmente, várias lives também para ajudar no movimento cultural solidário, que a gente ajudava artistas, mais de 100 famílias de artistas que precisavam de colaboração até para comer, porque a gente não tinha, com a pandemia, todo mundo ficou numa situação muito complicada, né? E então eu fiz aí vários trabalhos dentro durante a pandemia, para não enlouquecer, porque realmente financeiramente não rendeu nada, né? A gente não teve remuneração desses trabalhos que eu acabei tendo que fazer, mas realmente o artista não consegue ficar parado, e a gente fez muita coisa online. Os meus planos, só para fechar, né? Os meus planos para quando acabar a pandemia é voltar a trabalhar no ritmo que eu amo, que é trabalhar demais, assim. Eu ia comemorar os meus 30 anos de carreira quando iniciou a pandemia, e eu não pude fazer isso, eu não pude comemorar os meus 30 anos de carreira da maneira que eu queria, né? Com um espetáculo solo, com uma festa incrível pro meu trabalho, juntando aí vários outros trabalhos e colocando para que as pessoas pudessem ver um pouquinho do meu trabalho. Mas eu quero... Acabou a pandemia, vamos comemorar os 30, 31, 32, 33 anos de carreira e trabalhando muito. É isso que eu quero, voltar a trabalhar no ritmo que todo artista gosta de trabalhar, num ritmo aceleradíssimo, com muito trabalho, muitas produções culturais aí pela frente. É isso que eu desejo não só para mim, mas para todos os artistas. Até lá, gente!